Agentes de imigração prendem e deportam brasileiro dos Estados Unidos pela 5ª vez. Maior ONG de acolhimento de crianças imigrantes nos Estados Unidos é denunciada por abuso sexual infantil. Guarda Nacional de Nova York aprende com brasileiros como proteger torneios de futebol. Prova para brasileiros concluírem ensino fundamental e médio nos Estados Unidos acontecerá no dia 20 de outubro. E vamos entender o apagão cibernético mundial de hoje, que afetou diversas agências e provocou caos aéreo. CrowdStrike e Microsoft estão sentindo no bolso o impacto desse erro. As duas empresas viram seu valor de mercado despencar desde o apagão. Olá! A imigração norte-americana anunciou que prendeu e deportou um fugitivo brasileiro que já havia sido expulso daqui dos Estados Unidos 4 vezes anteriormente. O Herald de Boston informou que o homem é procurado lá no nosso país por porte ilegal de arma de fogo. O homem de 39 anos não teve o nome revelado. Na foto de divulgação da prisão, ele aparece com o rosto coberto por uma distorção de imagem. Os oficiais informaram que a prisão aconteceu em Danbury, Connecticut, e que não vão permitir que qualquer região do país se torne refúgio para fugitivos que cometeram crimes em seus países de origem. Em nota, o Departamento de Remoções explica que o brasileiro foi deportado pela primeira vez dos Estados Unidos em 2005, após entrar ilegalmente no território perto de Hidalgo, no Texas. A imigração disse que não sabe como e quando ele entrou novamente aqui no país, mas em 2008 ele foi preso em Massachusetts por dirigir sem licença. Mais uma vez, ele foi expulso e em 2018 acabou preso tentando cruzar a fronteira sul mais uma vez em Santa Teresa, no Novo México. Condenado por reentrada ilegal no país, ele foi deportado pela 3ª vez. Mas, um ano depois, lá estava o brasileiro de novo passando do México para os Estados Unidos. Enquanto aguardava por um pedido de asilo, fugiu. E só agora, em 2024, foi encontrado e preso. Essa é a 5ª deportação dele aqui do país. E o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos revelou novos dados gerais sobre as deportações de imigrantes indocumentados daqui do país. E desde 2021, mais de 1 milhão de pessoas que estavam aqui sem status legal foram expulsas pela administração Biden. O número é considerado tão alto que excede os totais de todos os anos desde 2011, segundo as autoridades norte-americanas. Para especialistas, isso mostra um aumento significativo de deportações durante a administração Biden. Só nos primeiros 6 meses deste ano, cerca de 120 voos de repatriações aconteceram para mais de 20 países, a maioria das Américas do Sul e Central. Os voos expulsam dos Estados Unidos tanto unidades familiares quanto indivíduos solteiros. Ainda segundo as informações, o ano com o maior número de deportações na gestão Biden foi 2023. E o governo de Massachusetts resolveu estender uma medida polêmica, o congelamento de contratações públicas. O objetivo é economizar dinheiro para garantir ajuda financeira para setores carentes, como o departamento que atende os imigrantes recém-chegados e que está sem verba. Os detalhes com a repórter Giovanna Locatelli. A administração das contratações faz parte da estratégia de controle de gastos do Estado. Apesar dos números positivos no orçamento, com um excedente de 700 milhões de dólares na arrecadação de impostos estaduais nos primeiros 11 meses do ano fiscal de 2024, a governadora de Massachusetts, Maura Healey, preferiu ser cautelosa. Segundo a Secretaria de Administração e Finanças, a medida ajuda o Estado a equilibrar o orçamento para o ano fiscal atual. A extensão do congelamento de contratações até dia 31 de outubro deste ano deve garantir uma maior segurança financeira no início do ano fiscal de 2025. A medida temporária inclui ainda disposições para contratações seletivas através de exceções e isenções, facilitando nomeações enquanto adere às restrições orçamentárias. Desde a implementação, a medida já gerou uma economia em torno de 17 milhões de dólares em custos de pessoal para o Estado, com cerca de 250 vagas de emprego retiradas de circulação.
O Escritório de Administração e Finanças concedeu aproximadamente 300 isenções para facilitar novas contratações essenciais, garantindo que funções governamentais-chave permaneçam operacionais. Relatórios mensais da Receita Tributária têm mostrado uma boa saúde financeira de Massachusetts. A gente precisa ter a clareza, né, de que o governo ele precisa de equilíbrio nas contas públicas. Então, ele não pode, principalmente, gastar mais do que arrecada, né? E uma das formas de contenção de despesas é a despesa com pessoal, né? A despesa com servidores, com funcionários. E essa é uma despesa muito importante de se conter, porque se você começa a gastar muito, talvez você está existindo para se manter, né? E não é esse o foco do poder público. É difícil de apenas um Estado tomar uma decisão ou uma política que tenha o melhor caminho. Esse problema em si é uma discussão internacional que deve partir, inclusive, da Casa Branca, né, com direcionamentos para os estados, enfim, uma melhor forma de trabalhar e acolher e dar minimamente as condições humanitárias, né, para o Estado, para as pessoas que estão no Estado, principalmente no caso de Massachusetts, né, onde tem essa gama muito grande de imigrantes, então é o que impacta diretamente a economia do Estado e o dia a dia da população e dos serviços. Depois do intervalo, maior ONG de acolhimento de crianças imigrantes dos Estados Unidos é denunciada por abuso sexual infantil severo e generalizado. E a gente fala do discurso de ontem de Donald Trump na Convenção Republicana e dos preparativos para o comício de amanhã no Michigan. Américas no Ar. Oferecimento. Rejup Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A maior ONG de acolhimento de crianças imigrantes dos Estados Unidos está sendo processada pelo Departamento de Justiça do país por abuso sexual infantil. O anúncio foi feito hoje após uma longa investigação e chocou a população. A Southwest Key é a maior provedora de habitação para crianças imigrantes desacompanhadas que chegam aos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Justiça do país, a instituição está envolvida em inúmeros casos de abusos sexuais e assédio severo e generalizado de crianças sob seus cuidados. Após uma longa investigação, a denúncia feita hoje contra a ONG mostra que funcionários, incluindo supervisores, tocaram, estupraram ou solicitaram sexo e imagens de crianças nuas desde 2015. As crianças também eram ameaçadas com violência contra si mesmas ou suas famílias, se denunciassem os abusos. A organização tem 29 abrigos nos estados do Texas, Arizona e Califórnia e recebe crianças imigrantes de 5 a 17 anos de idade. Diante das graves denúncias, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que licencia o trabalho dessa e outras ONGs, divulgou nota dizendo estar seriamente preocupado e que tem uma política de tolerância zero com as práticas reveladas. Esse caso da Southwest é importante para a gente entender que onde tem criança, tem alguém querendo explorar a criança. O risco é alto. Então, em um jogo online de criança, tem lá o explorador. Numa escola, numa igreja, no escotismo, teve um escândalo gigante nos Estados Unidos. 80 mil meninos foram violentados, gente, durante anos. 80 mil, não foi um, não foi dois, não foi três. Então, criança não é coisa. Criança tem direitos, é um ser humano com direitos. Ou a gente aprende isso e começa a ter protocolos, leis, ser mais rigoroso em quem acessa as crianças, por quanto tempo, de que maneira, filma tudo, porque elas são vulneráveis. E é nossa responsabilidade como adultos cuidar disso. No primeiro discurso após sofrer um atentado no encerramento da Convenção Republicana, o ex-presidente Donald Trump disse que a divisão dos Estados Unidos precisa ser curada. Mas depois de um tempo ele abandonou esse tom moderado e fez diversos ataques contra imigrantes e seus adversários políticos. Trump evitou citar o nome de Joe Biden, mas atacou os democratas. Ele também disse, sem apresentar ou citar provas, que a imigração provocou um aumento na criminalidade nos Estados Unidos. Com um curativo ainda na orelha atingida pelo disparo durante o comício na Pensilvânia, Trump também relembrou o atentado e agradeceu por estar vivo.
Amanhã, o ex-presidente tem um novo comício, mas dessa vez ao lado do vice J.D. Vance. O evento será em ambiente fechado, no Michigan, e cercado de segurança. É esperado que Trump use o mesmo tom do discurso de ontem na convenção, quando ele também fez promessas para a economia e controle da inflação, além de falar sobre as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. E falando nisso, hoje as tensões estão ainda mais afloradas em Israel, porque um ataque com drone atingiu o país a poucos metros da Embaixada dos Estados Unidos. O enviado da Record, Matias Brotero, traz as informações para a gente. Um drone explodiu aqui em Tel Aviv na madrugada desta sexta-feira. O ataque aconteceu a cerca de 50 metros da filial da Embaixada dos Estados Unidos. Na imagem é possível ver o momento em que a aeronave explode em uma área residencial. Uma pessoa morreu atingida por estilhaços dentro de um apartamento. Ao menos 8 pessoas ficaram feridas. O atentado foi reivindicado pelos Houthis, um movimento rebelde aliado do Irã. O grupo apoia os terroristas do Hamas. A aeronave foi detectada pelo exército, mas uma falha humana impediu o acionamento das sirenes de alerta. A Força Aérea Israelense investiga o caso. Militares acreditam que o drone tenha vindo do Iêmen e que o modelo usado no ataque seja de fabricação iraniana. Há indícios também de que a aeronave tenha sido adaptada para percorrer longas distâncias. O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, afirmou hoje que haverá retaliação pelo ataque. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, afirmou hoje que há crescentes sinais de que Mohammed Deif, um dos líderes do Hamas, que orquestrou o atentado de 7 de outubro, tenha morrido em um bombardeio de Israel realizado no sábado passado na faixa de Gaza. Na ocasião, ao menos 90 pessoas morreram no ataque aéreo, segundo autoridades palestinas. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, tem reportagem especial sobre o apagão cibernético mundial de hoje, que afeta diversas agências dos Estados Unidos, provocando um caos aéreo. E mais, a gente traz todas as informações sobre a prova para brasileiros que vivem aqui no país para concluírem o ensino fundamental ou médio. Uma falha no update de um software que serve para detectar possíveis invasões hackers ocasionou um apagão global nesta sexta-feira. Aqui nos Estados Unidos, várias agências federais que usam o sistema operacional Windows tiveram seus computadores travados. Esse caos afetou a polícia, os bombeiros, hospitais e aeroportos, provocando sérios problemas, como nos mostra a repórter Eloá Orazen. As definições de pânico digital foram atualizadas com sucesso. Um update mal sucedido num dos softwares da empresa de cibersegurança CrowdStrike acabou afetando um de seus principais clientes, a Microsoft, gigante americana, dona de um dos maiores servidores do mundo. Num efeito dominó, todas as plataformas e serviços conectados à nuvem da Microsoft foram impactados. Hoje, a gente hospeda, armazena os nossos aplicativos, sites, e-commerce, tudo que a gente desenvolve para a internet, a gente armazena na famosa nuvem. E o que são as nuvens? Nada mais é do que duas grandes empresas no mercado mundial. Uma é a Amazon e outra é a Microsoft. Então, a grande maioria, para não dizer 100%, tem algumas que não, mas a grande maioria de tudo que a gente usa de aplicativo, site, página na internet, tudo que a gente usa está armazenado em uma dessas duas. E ontem, uma delas, que absorve grande parte, e nos Estados Unidos aí tem aeroportos que estão sem voos, tem uma série de coisas, armazenam na Microsoft. Então, quem hospeda, quem armazena os seus aplicativos, sistemas na nuvem da Microsoft, ontem à noite começou a dar um problema, que foi dessa CrowdStrike, que ela teve um problema de atualização de software. Ela é uma empresa que fornece serviço para a Microsoft, e ela teve um problema de atualização de software que ela deu um problema, deu erro. Essa falha digital cancelou quase 2.500 voos só nos Estados Unidos. Na Alemanha, cirurgias eletivas foram remarcadas. No Brasil, sistemas de pagamento saíram do ar. Na Austrália, a rede estatal ABC está com a programação paralisada. Ainda não é possível dimensionar todo o tamanho do estrago causado por esse erro, mas uma coisa é certa, não há nada que o usuário final possa fazer. Um caso como o que aconteceu ontem à noite,
você não tem muito para onde fugir, assim, não tem muito o que fazer. Você, como um usuário de aplicativo no seu celular ou na internet usando o seu computador, você só tende a esperar. As empresas que hospedam não teve muito o que fazer. Ou você, como empresa, cria redundância, ou seja, monta um sistema duplicado, um na Amazon e outro na Microsoft, ou você não tem o que fazer. Mas por que que as empresas não fazem isso assim? Porque o custo é dobrado. Então, todo o custo que você tem de equipe, tecnologia, atualização de sistema que você precisa fazer igual aqui. E aí o custo fica muito alto. Acaba que opta por uma das duas e segue assim, esperando que não aconteça o que aconteceu hoje, né? CrowdStrike e Microsoft estão sentindo no bolso o impacto desse erro. As duas empresas viram seu valor de mercado despencar desde o apagão e a expectativa é que as ações de ambas sigam pressionadas. As repercussões desse evento estão longe de acabar, dentro e fora dessas empresas. Processos eu tenho certeza e cabeças vão rolar eu tenho certeza. Por que processos eu tenho certeza? Quando tanto a Amazon quanto a Microsoft lançam um serviço desse tipo, eles colocam em contrato percentual de estabilidade, que é tipo de 99%, mais ou menos assim, que ela não fica fora do ar. Isso é por ano, se eu não me engano, eu posso ter algum. Eu acredito que seja por ano. Se esse tempo que ficou fora, que aqui para nós, pelo menos, a gente está enxergando em termos de 6 a 8 horas de instabilidade fora do ar, se essas 8 horas impacta esse percentual de estabilidade que eles se comprometem juridicamente, obviamente eles vão receber processo de grandes empresas porque eles quebraram um nível de serviço, né? Então, é um nível de serviço que eles garantem, a gente chama de SLA, né? Service Level Agreement. Se eles quebrarem esse nível de serviço, automaticamente eles podem receber um processo e vão ter que arcar por isso, porque eles quebraram um compromisso feito em contrato. Os principais nomes do setor devem agora usar essa tragédia digital como exemplo e estabelecer novos protocolos para que situações parecidas não mais se repitam. É uma preocupação mundial a questão dos sistemas, né? Porque você, de novo, está com dados, e tem sistema de saúde, tem sistemas super críticos na mão de pouca gente, né? Eu não tenho dúvida que teremos novos protocolos. Eu não sei se são governamentais ou se vão ser regras mundiais, eu ainda não entendo, não consigo te dizer exatamente, mas protocolos que vão começar a controlar isso vão acontecer com mais frequência agora. Agora a gente fala sobre um curso gratuito de preparação para o Enseja Exterior 2024. Essa é uma oportunidade para a nossa comunidade brasileira sair melhor na prova que certifica para o ensino fundamental e médio. O teste será em outubro e aplicado nos consulados daqui dos Estados Unidos, como nos mostra a repórter Cone Rocha. O Enseja é um programa do governo federal do Brasil que oferece a oportunidade de jovens e adultos brasileiros que moram no exterior e que não conseguiram concluir os seus estudos fundamentais. Fora do Brasil, o Enseja é responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores. Por isso, as provas são aplicadas nos consulados. Aqui nos Estados Unidos, os testes estão agendados para o dia 20 de outubro, em 3 sedes consulares, Nova York, Boston e aqui em Miami. E atenção, as inscrições abrem no dia 22 de julho e vão até o dia 2 de agosto. Estarão abertas de 22 de julho a 2 de agosto as inscrições no Exame Nacional de Certificação de Competências para Jovens e Adultos, o Enseja. Este é um exame brasileiro que permite a quem mora no exterior obter certificação de ensino fundamental ou médio. Não perca a oportunidade, a Flórida é um dos 3 lugares nos Estados Unidos onde o exame vai ser oferecido. Isso vai acontecer em Deerfield Beach no domingo 20 de outubro. Mais informações disponíveis no site do Consulado Geral em Miami, onde você também pode realizar a sua inscrição. Para ajudar quem quer ter o diploma escolar completo, a LGW, Legion of Goodwill, está oferecendo um curso online gratuito com o apoio do Consulado do Brasil em Nova York. São 14 semanas de curso, de julho a outubro, com as videoaulas sendo enviadas semanalmente por e-mail através de professores voluntários no Brasil. Os interessados em fazer parte dos estudos para o teste final devem se inscrever no EBAD até o final deste mês, através desses endereços que aparecem na sua tela. Mais informações podem ainda ser obtidas pelo WhatsApp no número 646-398-7128.
Oficiais da Guarda Nacional de Nova York foram até o Brasil para aprender como proteger um grande torneio de futebol de qualquer tipo de ataque. Essa ideia foi adotada depois daquela confusão que aconteceu na final da Copa América na Flórida. A desorganização evidenciou o despreparo dos Estados Unidos para grandes eventos esportivos. Os agentes de Nova York passaram alguns dias no Rio de Janeiro praticando no estádio do Maracanã. Eles aprenderam com os soldados brasileiros como proteger um grande torneio de futebol contra tumultos, confusões e até ataques químicos, biológicos e radiológicos. O Brasil sediou a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos de Verão em 2016, sem nenhum tipo de ocorrência. Além disso, os brasileiros sabem controlar massas populares em estádios lotados. O treinamento foi considerado essencial depois do fracasso da final da Copa América na Flórida, no jogo entre a Argentina e a Colômbia, que resultou em confusão, desorganização e atraso de 1 hora na partida. Nova York vai sediar os jogos finais da Copa do Mundo de Futebol em 2026. No próximo bloco, a gente atualiza a situação dos incêndios florestais que estão provocando caos em boa parte daqui dos Estados Unidos. E tem reportagem explicando os motivos para um novo fenômeno: os adultos que estão comprando mais brinquedos do que as crianças. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Atenção, banhistas! Autoridades estão alertando para um aumento de tubarões em uma região da Califórnia. É que nesse período do ano, centenas de focas se reúnem por lá para reprodução e isso tem atraído um dos maiores predadores do mar. Um alerta foi colocado na areia para que os turistas e moradores evitem entrar na água. A Guarda Costeira está registrando um alto volume de tubarões na região que estão sendo atraídos pelas focas que aparecem nesta época do ano. Vários desses pequenos mamíferos foram encontrados com mordidas de tubarão na orla de Pacific Grove, na Califórnia, e assustaram autoridades e banhistas. Os ambientalistas que monitoram a população de focas dizem que 5 delas foram atacadas no último mês, 4 só nas 2 últimas semanas. Quando surge um tubarão, na verdade existem vários. Por isso, gostamos de enviar um aviso aos nadadores para protegê-los e informá-los de que eles estão na área, diz a especialista Kim Aikman. A suspeita é que um tubarão branco, o mais violento das águas, esteja na região, circulando à procura de comida. Por enquanto, nenhuma pessoa foi atacada, mas as autoridades temem que isso possa acontecer a qualquer momento. Por isso, todo cuidado é pouco. Cherry Davis é moradora de Pacific Grove e concorda com a sinalização. Ela conta que não quer uma repetição do que aconteceu anos atrás, quando um nadador foi quase morto num ataque por um grande tubarão branco. Cheryl ainda alerta as pessoas: não faça nada tolo e fique de olho na água o tempo todo. But I think people just have to be cautious, stay in groups, don't do anything foolish, and keep your eye on the water at all times. A Califórnia e outros estados da região oeste sofrem com incêndios florestais. Até ontem, quando saiu o último levantamento sobre os focos ativos, mais de 3 milhões de acres já haviam sido queimados nos Estados Unidos. E com o calor extremo atingindo boa parte do território, há um alto potencial de emergência generalizada para novos focos. O Centro Nacional de Incêndios Interagências já até aumentou sua preparação para o nível mais alto da entidade, que é de número 5. Dessa forma, mais equipamentos e pessoal são colocados em alerta, além de acionar mais investimentos para combate às chamas. Só para se ter uma ideia, apenas na Califórnia, um dos estados que mais sofre com as queimadas florestais, existem neste momento 26 grandes incêndios, destes apenas 9 estão com mais de 80% controlado.
Agora a gente vê a previsão do tempo. Vamos checar as temperaturas, já que a gente falou que está chegando uma nova onda de calor. Vem comigo aqui no telão para meteorologia. Olha, Boston máxima de 84, 83 em Washington, com previsão de chuva ao longo do final de semana. Na faixa de Charlotte, Norfolk até Atlanta, a previsão é de trovoada, mas com sol aparecendo entre nuvens. Na Flórida é a mesma situação, com máxima passando de 90 em Miami. Em New Orleans, mínima de 78, em Houston, mínima de 77. E quando a gente chega em San Antônio, bastante sol brilhando, máxima de 96 ao longo do final de semana. Em El Paso ainda faz um pouquinho mais calor, máxima de 98, também com bastante sol. Em Albuquerque a mesma situação, mas por lá tem espaço para as nuvens e trovoadas ao longo do dia. Phoenix, mais uma vez, com mais de 115 graus Fahrenheit ao longo dos dias. Las Vegas, mesma situação, 113 de máxima. Em São Francisco, tempo um pouco mais ameno, mas também com bastante sol, máxima de 67. Los Angeles também, toda essa faixa da Califórnia que sofre com um calor intenso. E agora olha só essa notícia. Pela primeira vez, adultos estão comprando mais brinquedos para si mesmos do que para as crianças. Sabe quanto homens e mulheres gastaram em 4 meses? $1,5 bilhão. Dá para acreditar? A Carolina Camargo vai explicar para a gente o que está por trás desse fenômeno. A indústria de brinquedos disse que as vendas para os adultos superaram as da faixa infantil de 3 a 5 anos de idade. Em 2023, 43% dos homens e mulheres que entraram nessas lojas gastaram mais consigo mesmos do que com os filhos ou com outras crianças. A alegação dos especialistas é que os adultos buscam diversão, socialização, formas de ocupar o tempo ou relaxar depois de dias estressantes. A empresa de pesquisa de mercado Circana apontou que esse novo nicho surgiu nos últimos 5 anos e que teve seu boom durante o período de pandemia e não parou mais. Esse novo público foi responsável pelo crescimento de 39% do setor em relação ao período pré-pandêmico de 2019. Por causa disso, algumas empresas estão criando linhas de produtos específicos para os adultos, chamadas Kidults, que vão desde bonecos de filmes como Star Wars, passando por Legos, jogos de tabuleiro, até carrinhos, scooters e muito mais. É super normal um adulto voltar a brincar. Eu costumo dizer que nós vivemos num mundo dinâmico, veloz e incerto, onde a quantidade de problemas, de tensões é tamanha que o nosso cérebro ele precisa de estratégias para desfocar dessa tensão do dia a dia. E quando a gente brinca, o nosso cérebro produz uma série de hormônios, neuromoduladores, neurotransmissores do bem-estar que faz com que a gente se sinta bem. Além disso, brincar faz com que a gente foque, a gente concentre a atenção em coisas que não tem nada a ver com o nosso cotidiano, dando então para nós aquela energia maior para enfrentar no outro dia aquelas dificuldades. Até sugiro brincar durante o dia também, tirar alguns minutinhos, é maravilhoso. Então eu vejo que essa tendência que está acontecendo nos Estados Unidos não é uma tendência que vai ficar somente no país norte-americano, isso vai se espalhar para o mundo inteiro. As empresas de brinquedo têm que ficar ligadas porque cada vez mais os adultos vão voltar a brincar. E não significa que a tua esposa que brinca, o teu esposo que brinca, está voltando a ser criança, está sendo infantil, não. São estratégias que ela está usando para sair um pouco dessa realidade maluca e ter uma saúde mental melhor. E o Jornal Américas no ar desta sexta-feira termina agora. Eu agradeço a tua companhia, mas continua na nossa programação porque está chegando agora a Rainha da Pérsia e a gente se vê de novo na segunda. Um bom final de semana.